Seja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar nesse dia juntamente com a igreja para estar ministrando nesse segundo dia desta campanha a propósito, janeiro profético, né? Para que o Senhor continue nos abençoando no decorrer dos meses deste ano de 2026. O pastor nos deu um tema, e já foi lida a leitura oficial no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, onde o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Gálatas, aos irmãos de Gálatas, para que eles não parassem de fazer o bem, mesmo em meio ao revés, à contrariedade, mesmo em meio às tempestades, ao que viessem contra eles, para que eles ficassem firmes e permanecessem fazendo o bem. E é isso que o Senhor Jesus, Ele tem para nós. Ele quer falar conosco neste ano de 2026. Não importa de que maneira o inimigo está vindo contra a sua vida, permaneça na sua posição, porque é desta posição que você vai florescer, é desta maneira que o Senhor vai te abençoar. Segundo tema proposto na nossa conferência a propósito, que o pastor nos deu, diz assim: quem permanece, colhe propósito, não floresce na desistência. Para complementar esse tema tão propício, tão gostoso, né? Para falar de resistência, de permanência, de pertencimento, eu quero que você abra comigo a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no livro de Lucas, no capítulo 8, não é uma mensagem assim, aquela mensagem que vamos entrar na hermenêutica, homilética, na apologia, nada disso. É uma mensagem muito simples, que vai falar de Jesus, de um Jesus que ainda cura, de um Jesus que salva, de um Jesus que ainda leva para o céu, de um Jesus que mesmo em meio à multidão contrária a ele permaneceu fazendo milagre, ele permaneceu florescendo. Lucas capítulo 8, no versículo 43, a partir do versículo 43, que texto simples, irmãos, mas que texto glorioso e rico, a qual o Senhor quer falar conosco dentro desse tema de janeiro profético. Quem permanece colhe propósito, não floresce na desistência. Nós vamos falar de uma mulher que mesmo com todo o revés que ela tinha para desistir, ela resolveu permanecer e floresceu. Vai dizer assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todo, disse: Pedro. E os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Vamos para o versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante dele, de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como logo ficava sarada. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A igreja pode se assentar. E eu quero que você guarde bem o que eu vou falar agora. Fixa bem o que eu vou falar agora. Porque se você fixar agora o que eu vou te falar, você vai conseguir entender toda essa palavra da mulher do fluxo de sangue. Quer dizer assim, florescer não é parar de sangrar, é não desistir de tocar em Jesus. Vocês conhecem a história muito bem, a mulher que sangrava em silêncio há 12 anos. Uma mulher, pela cultura da época, pela cultura judaica, pela ética
e também pela lei de Levítico, ela precisava ser colocada fora do convívio familiar, ela precisava ser isolada, porque ela era considerada uma mulher impura. Este era o contexto desta mulher, a mulher que sangrava em silêncio. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez não, você entrou, talvez, o nosso Deus não é um Deus de talvez, Ele chega e fala, está acontecendo, eu estou aqui, estou falando, estou revelando. Você entrou aqui, você está sangrando. E você está como essa mulher, em silêncio. Ninguém está vendo que você está sangrando, que você está sofrendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus está aqui e Ele sabe que você está sangrando. E Ele chegou aqui para fazer você florescer e não desistir. Porque você vai colher propósito. Ele tem propósito para você. E a Bíblia fala que Jesus, passando por aquela cidade, acompanhado pelos seus discípulos, acompanhado por uma grande multidão, e ainda tinha os vigia que ficavam ao redor, vigiando, os principais da sinagoga, os que se diziam eruditos, os que se diziam contra Jesus, estavam por ali olhando Jesus, e Jesus vinha no meio da cidade, Jesus vinha andando com a multidão. Em contrapartida, tinha um homem muito importante ali, por nome Jairo. Ele estava ali e ele também estava com um problema. E olha só, será que é coincidência? Não. O meu Deus e o teu Deus, Ele nunca e não vai trabalhar com coincidência. Ele trabalha com transparência. E estava ali Jairo, também porque precisava falar com Jesus, porque tinha um problema em casa, ele tinha deixado um problema, mas neste tempo todo, tinha a mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, eu vou colocar aqui o nome dela, como a mulher que sangrava em silêncio, deixa o fluxo de sangue para lá, a mulher que sangrava em silêncio, a mulher que sofria em silêncio, a mulher, o homem que chorava, porque aqui, esta palavra fala de uma mulher, mas o Senhor está falando aqui não só do sexo feminino, mas o Senhor está falando com homens e mulheres, crianças e jovens aqui, que está passando por dificuldade, por provação. Eu não sei o que tem te afligido, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor Jesus, Ele ouviu o seu silêncio. Mas como ouviu o meu silêncio? Ele consegue ouvir mesmo sem a gente falar, Ele consegue ouvir mesmo sem a gente gritar, Ele consegue saber mesmo quando a gente nem pensou. Ele discerne, Ele consegue discernir pensamento e intenções do coração. Por isso eu te digo que Ele está aqui, e você que entrou sangrando em silêncio, saiba que você vai sair florescendo com propósito nesta noite. Oh, louvado é o nome do Senhor. Todo sofrimento que passamos tem um propósito. Como eu já disse, o nosso Deus não é Deus de acaso e nem de coincidência. Ele é um Deus que trabalha com evidência e transparência. E você pode glorificar o nome dele nesta noite. Sabe por quê? Porque ainda antes de você nascer, quando você ainda estava em formação no ventre da tua mãe, Ele já sabia o teu endereço, Ele já sabia o teu nome, Ele já sabia qual família você ia pertencer. Esse é o Deus que você serve. E Jesus passando ali, Ele já sabia que Jairo estava com um problema em casa, e que ali no meio da multidão também tinha uma mulher que sofria em silêncio. E Jairo vindo ao encontro para falar com Jesus: Jesus, vai na minha casa, a minha filha de 12 anos está muito enferma. Ela está muito enferma, Jesus.
Mas antes mesmo de Jairo conseguir falar com Jesus, vem a mulher que sofria e chorava há 12 anos em silêncio. Ela vem ao contrário da multidão. A multidão que outrora há 12 anos disse para ela: você não é digna de estar no meio da sociedade. Você não é digna de ter uma família. Você não é digna mais do nome que carrega. Você não é mais digna de nada. Ela decidiu não ficar prostrada. Ela decidiu não ficar parada. Ela decidiu permanecer, porque ela precisava colher propósito. Ela precisava colher propósito. E qual era o propósito daquela mulher? Era curar. Qual é o seu propósito aqui nesta noite? O porquê você está fazendo esta campanha? Qual é o seu propósito? O Senhor nesta noite, Ele olha para esta igreja. Ele visita esta igreja aqui nesta noite. E Ele sonda corações. E Ele é apto a discernir qualquer pensamento e intenção que você muitas das vezes não disse a ninguém. Ele já sabe. Qual é a intenção do teu coração? Qual é a intenção da tua mente? O que você tem desejado, o que você tem pedido para o ano de 2026? O que foi que ficou para trás, que te feriu, que te fez sangrar? Jesus está aqui. Irmã, eu comecei a fazer essa campanha ontem. Mas sabe, irmã, eu já sofri tanto, eu já estou sangrando tanto, que, sabe, eu estou tão sem perspectiva, que eu não estou almejando mais nada não, sabe? Se Deus me der saúde nesse ano de 2026, já está muito bom. Eu quero te dizer que Deus está renovando a sua perspectiva nesta noite. Você não somente vai ter saúde, mas você vai viver o propósito. Uma mulher que tentou tudo, gastou tudo e só piorou. E o mais triste disso tudo, e o que todo ser humano precisa, é de uma palavrinha simples, mas que todos nós precisamos dela, é do pertencimento. Pertencer a uma sociedade, pertencer a uma família, pertencer a um grupo específico, pertencer a um ministério. Ela já não tinha mais nada. E eu entendo aqui quando a palavra fala assim, que ela gastou já tudo o que tinha. Eu entendo que ela era uma mulher de posses. Que ela era uma mulher que ela tinha condições até então. Mas gastou tudo. E piorou. E piorou. Sabe o que o Senhor está falando no meu coração aqui? Tem pessoas aqui, irmãs, irmãos, que você está dizendo assim para o Senhor: eu não vou falar mais, eu não vou orar mais, eu não vou aconselhar mais, porque tudo que eu tenho feito até aqui só piorou a situação. Eu quero te dizer uma coisa, que existem sofrimentos, existem situações que não vai responder ao meu e ao seu esforço, vai responder a palavra do Senhor, quando Ele brada e diz: basta. E hoje eu vejo na vida de muitos aqui a palavra basta. Você não entendeu? Você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você estaria já pulando aí no seu banco. O Senhor diz assim para você: sobre essa circunstância dentro da tua família, a palavra é basta. É tempo de florescer. A palavra é basta. Basta sofrimento, basta discórdia, basta
essa discussão, eu estou entrando para resolver. Louvado é o nome do Senhor. E o tempo passou na vida dessa mulher. O tempo passou e algo aconteceu na vida dela. Ela não endureceu. Por que eu falo isso? Porque mesmo isolada, ela ouvia falar que Jesus fazia milagre. E ela acreditou. A dor não a deixou amarga. O que é isso, irmã Patrícia? Eu estou há 12 anos sofrendo. Jesus vai passar aí. Mas se em 12 anos Ele não fez nada por mim, agora que não vai fazer? Amargura na alma. Não. Eu preciso entrar no meio da multidão. Eu preciso arrumar uma brechinha, um jeitinho aqui. A dor não a fez amarga. A dor não a deixou amarga. Eu preciso procurar um jeitinho aqui, porque Jesus está passando no meio da cidade. Sabe o que a dor causou nela? Profundidade. Esse é o objetivo quando o Senhor nos faz sangrar. É nos causar profundidade, amadurecimento, para que o propósito seja gerado. Não é para você morrer, não. É para você ter profundidade. Quem tem profundidade não se isola por qualquer coisa. Quem tem profundidade não amaldiçoa o irmão só porque não olhou na cara dele ou dela. Quem tem profundidade pode estar sangrando, pode estar desempregado, pode estar enfermo, mas está com a mão levantada e dizendo: ainda que eu pereça, o meu Redentor vive. É por isso que o Senhor quer te dar profundidade. Quanto tempo faz que você não toca em Jesus? E quando eu falo em toque, eu falo em todos os sentidos. Da intimidade, da oração, da palavra, de se abrir com teu amigo Jesus. Jesus, a situação da terra, o homem da terra, a mulher da terra não está me compreendendo. O meu marido, a minha esposa, o meu filho não está me compreendendo. Mas o Senhor, como meu amigo, o Senhor precisa me ouvir, Jesus. Quanto tempo você não toca em Jesus? Você já se perguntou que talvez essa dor possa ser porque Jesus quer que você toque nele novamente? Essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela não pediu milagre, ela pensou em toque. Se tão somente eu tocar. Ela não pensou: eu vou atrás de Jesus e eu vou olhar para Jesus e Ele vai ficar com dó de mim e vai me curar. Não, ela pensou no toque, na intimidade. Só toca em mim quem tem intimidade comigo. Eu só aperto a mão, ou eu faço assim no ombro em quem eu quero ter intimidade ou quem eu tenho intimidade. Essa mulher só pensava no toque. Muitas das vezes queremos milagres, muitas das vezes queremos portas abertas, queremos sapatear, queremos ver muitas coisas acontecer, mas nos esquecemos de tocar. Nos esquecemos de voltar à intimidade.
Oh, Espírito Santo. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Fé madura não exige explicação, apenas presença. Ela queria o encontro de Jesus. Ela queria estar na presença de Jesus. E ela queria tocar em Jesus. Quem sabe você veio aqui hoje e disse assim: eu vou, porque meu esposo vai, porque a minha esposa vai, porque a minha mãe vai. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele quer a sua presença. Ele não quer que você venha somente por vir. Ele precisa, Ele quer a sua presença nesta noite. Uma fé madura não exige explicação, ela apenas exige presença. Você está aqui, você está glorificando o nome do Senhor. Irmã, eu vim aqui porque eu preciso tocar. Eu preciso no ano de 2026 voltar a tocar. Ei, eu preciso voltar a tocar, porque 2025, irmã Patrícia, eu sangrei demais. Eu fiquei fraca demais, irmã Patrícia. Eu tive até uma anemia espiritual, irmã Patrícia, e eu não consegui tocar em Jesus em 2025. Eu não consegui ter intimidade com Jesus. Mas este ano, irmã Patrícia, eu quero começar diferente. Eu quero começar com profundidade. Eu quero começar com uma fé madura, que mesmo que o Senhor não faça o que eu quero, a minha presença vai estar na casa do Senhor, para que a presença dEle venha sobre a minha vida. E não quero explicação, não importa se o Senhor vai fazer ou não, eu estarei aqui, porque eu quero ter intimidade com Ele. Oh, louvado é o nome do Senhor. E ela então tocou. Ela tocou. E não foi o corpo que chamou a atenção. Não. Talvez você, até hoje, você olhou para esse texto e você talvez pensou, eu também, e hoje o Senhor me fez me ver de uma forma diferente. Que talvez Jesus tenha percebido, porque ela tocou e talvez puxou o manto dele, e isso chamou a atenção. Mas não foi. Foi a fé silenciosa. Ela não podia chamar atenção. Ela corria risco de vida. Se alguém percebesse quem era ela, ela podia ser apedrejada. Ela podia ser morta. Era uma fé silenciosa. Há toques que carregam anos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós precisamos tocar em Jesus, porque nós carregamos anos sangrando de sofrimento, de angústia, de frustração. Esse foi o toque desta mulher. Uma fé silenciosa, mas que ela precisava que Jesus a percebesse ali. Não era pelo milagre, era só pela presença. Ela precisava voltar a pertencer. O que você precisa nesta noite? O que a sua alma tem pedido ao Senhor nessa noite? Toque nele. Toque com intimidade. Muitas das vezes nós falamos nossos problemas para tantas pessoas que não precisariam ouvir o nosso problema, que não precisariam saber o que estamos passando, e acabamos entrando em problemas maiores
mas nós nos esquecemos de tocar em Jesus, de exercer a fé madura, a fé silenciosa, a profundidade que Ele nos dá ao meio do sofrimento. E o Senhor Jesus, Ele fala, antes da cura, antes dele falar para ela, você está curada? Ela não tinha o quê? Nome. Ela não tinha nome. Oh, louvado é o nome do Senhor. Ela não tinha nome. E antes da cura, veio o nome, filha. Filha! Olha o que acontece quando voltamos a ter intimidade com Jesus através do toque. Filha! Filho! Deus não restaura sintomas, Ele restaura identidade. Guarda isso. Guarda isso. Ele poderia somente chegar para aquela mulher e dizer assim: seja curada desse fluxo de sangue. Mas ela já estava a par da sociedade, ela já estava excluída, ela não tinha mais nome. E ele vira para ela e fala: filha, filha. Ele restaura a primeira identidade dela. O que foi que te causou vergonha? O que foi que te causou vergonha? O que está causando vergonha para você? Eu quero te dizer que Jesus vai restaurar a tua identidade. Ah, mas irmã, eu estou em depressão e eu estou ansiosa, eu sou ansioso. Jesus não vai apenas curar os sintomas. Ele precisa curar você e restaurar primeiro a sua identidade. Fazer com que você veja quem é você em Jesus Cristo. Que você é uma filha amada. Você é um filho amado que tem livre acesso a Ele. Filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Florescer não é parar de sangrar, é não desistir de tocar em Jesus. Ela tinha ali uma opção: ou ficar aonde ela estava, permanecendo ali, ou ela saía daquele local de dor e tocava em Jesus, para que ela pudesse colher propósito e florescer. No trajeto ela continuou sangrando. Quando ela decidiu ir até Jesus, enfrentar a multidão, ela não parou de sangrar. Mas ela não desistiu de tocar em Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você sangrou em 2025, 2024, 2023 e assim vai. Infelizmente, tem provações que nós passamos que ainda vai algum tempo. Mas eu quero te dizer que mesmo que você sangre em 2026, fique firme para viver o propósito, que mesmo sangrando, o Senhor vai ao teu encontro. Mesmo em meio ao sofrimento, não deixe de tocar em Jesus. Não desista de tocar em Jesus. E ela então toca, e o Senhor restaura a primeira identidade dela,
a chamando de filha. Ela não tinha mais nome. Ela só era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E o Senhor restaura a identidade dela. O Senhor a chama de filha. Depois o Senhor fala: a tua fé te curou. Vá em paz. O que o Senhor estava dizendo para ela? A sociedade não vai mais te subjugar. A tua família não vai mais te desprezar. Você vai ter paz. Talvez você não precise de muita coisa nesse ano de 2026. Talvez você esteja bem em todas as áreas, mas está te faltando paz. E nós podemos estar com saúde, nós podemos estar bem financeiramente, mas se nós não tivermos paz, o nosso emocional, o nosso psicológico, não vai permitir que nós tenhamos uma boa noite de sono. Não vai permitir que a gente consiga viver numa sociedade. Você precisa de paz? Tenha paz. O príncipe da paz está aqui nessa noite. É paz que você precisa? Tenha paz. Ele te dá paz. Ele te dá paz. E quando ele fala com a mulher, Jairo consegue se aproximar dele. Mas aí quando Jairo vai, alguém chega e fala assim: não perturbe mais o mestre Jairo, a sua filha morreu. Talvez este ano alguém vai chegar para você e vai te dar uma má notícia. Porque nós não estamos livres, mesmo sendo servos de Deus, mesmo estando aqui na conferência Propósito, mesmo estando aqui tocando em Jesus, mesmo estando vivendo a profundidade do Evangelho. Talvez alguém vai dizer para você: não incomodes mais o mestre, porque o teu problema não tem mais jeito. Talvez o médico vai dizer para você: o seu diagnóstico é isso. Talvez vai se levantar algo dentro da sua casa, ou no meio dos teus, ou onde você trabalha. Mas eu quero te dizer uma coisa: florescer não é parar de sangrar, é não desistir de tocar em Jesus. Mesmo se você tiver tudo isso contra a sua vida, não desista de tocar em Jesus. Problema vamos ter em qualquer esfera, em qualquer lugar, mas nós não podemos deixar de ter perspectivas. Nós não podemos deixar de florescer. Mas o que é isso, irmã? Ter perspectiva é a mesma coisa de exercitar a fé, é acreditar. Vou trocar de carro. Quem trocar de carro? Você não ganha nem tão... Seu salário é pouco. Vai trocar de carro, quer, rapaz? Não, eu acredito. Eu acredito, eu estou nessa perspectiva, nessa fé que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É isso. É mesmo quando alguém vem te lançar uma flecha e você sangrar, você não desistir de florescer. Este ano eu almejo fazer teologia, porque eu almejo ser um obreiro, uma obreira da casa do Senhor. Mas você, tem certeza? Não, eu acredito, eu vou conseguir. Eu vou fazer o básico, eu vou fazer o médio, eu vou fazer o bacharel, e daqui a pouco eu estou pregando. Não desista. Não desista, mesmo sangrando. Não desista. E alguém fala: não incomode o mestre, sua filha morreu.
E Jesus para. O pastor já pregou muito essa palavra. Calma, Jairo. Sua filha não morreu não, ela só está dormindo. Ela só dorme. Vamos lá. Você já imaginou? Alguém chegar para você e falar assim, olha, seu problema não tem mais jeito não. Para, esquece, acabou. E aí Jesus vem assim para você e fala assim, não acabou não. Quem disse para você que acabou? Quem disse para você? Não morreu não. Eu vou lá na sua casa. Eu vou lá na sua casa. Irmã Célia, morreu não, irmã Célia, não acabou não. Ele vai lá na tua casa, irmã Célia. Eu estou sangrando, mas está florescendo, está florescendo, está florescendo. Ele está indo na tua casa, irmã Célia. Missionária Marieta, tem mais jeito não, para com isso, chegou a idade, não é muitas vezes isso, missionária Marieta, vem aquele, não, missionária Marieta, floresça, 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 porque Deus te chamou para florescer, mesmo com mais de 80 anos, missionária Marieta, o Senhor te chamou para florescer. E a irmã ainda vai caminhar. Louvado é o nome do Senhor. Vanessa, por quê? Vou sentar aqui, vou ficar aqui. Estou sangrando. É para florescer, 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 florescer. É para florescer, Vanessa, é para florescer. O mestre vai lá na tua casa, Vanessa. Não morreu não, viu? Não morreu, Vanessa. Ele vai lá. Ele vai lá. Vitória, Amanda, Bianca, Paulinho, pega o microfone aí, nos ajude a louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Aquele hino assim da Cassiane. Se você já pensou em desistir, o Senhor vai falar com você nesta noite. Já pensou em desistir? Mas é para florescer. É para florescer. Fique de pé, com a permissão do pastor, ele já nos deu essa permissão. E nós vamos louvar o Senhor com este hino. Enquanto nós estivermos louvando aqui, você que alguém disse assim, ó, para de incomodar o mestre, porque não tem mais jeito para o teu problema. O Senhor vai falar contigo, eu vou lá na sua casa. Enquanto a gente vai louvando ao Senhor, você vai falando com Jesus no caminho da tua casa. Olha Jesus, vai caminhando aí com Jesus. Vai caminhando aí com Ele. Lá na minha casa, Jesus, olha, o negócio está assim, assim, assim. Olha Jesus, sabe por que eu estou enfrentando essa situação? Porque eu tenho um temperamento forte. E muitas das vezes a minha cerviz é dura, Jesus. E eu preciso que o Senhor entre no meu temperamento, para que algumas coisas fluam na minha vida, para que algumas coisas aconteçam na minha vida. Porque alguém já disse assim para você, com esse temperamento, com esse seu jeito aí, ixi, você não vai ir longe não. Mas Jesus vai caminhar contigo até a sua casa, para dizer para você que Ele muda temperamento, que Ele muda pensamento, que Ele muda coração. Oh, aleluia. Se você já pensou em desistir, louvado é o nome do Senhor. Se você vai caminhando aí com Jesus. Diaconisa Cida, a palavra é basta, viu? Você sabe, é basta. Vai caminhando com Jesus até a sua casa, Diaconisa Cida.
Caminha com Ele. Não morreu. Só dorme. Mas tem uma palavra lá. É basta. Chorando, Ele canta porque E chorar. Olha aí. Chora nos pés do Senhor, Jesus, como seu consolador. Eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir. Você que quer caminhar com Jesus até a sua casa, e você que tocou em Jesus e quer receber oração, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, que nós vamos estar orando por você. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Oh, louvado é o nome do Senhor. De Jesus, vou seguir. Vem aqui. Louvado é o nome do Senhor. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Tem guardado desse jeito, desistir. Oh. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo pode até se levantar, mas ele vai cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir. Quando o crente Está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir. Oh, glória! De Jesus, vou levar comigo a minha cruz. se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos Os pastores vão orando com imposição de mãos. Vão orando com imposição de mãos. Vão orando com imposição de mãos. Continue cantando. Continue louvando. Oh, glória! Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, Aleluia! Dele para ele é a honra, é a glória, é o louvor, é a adoração, é a exaltação. Grande, 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 ele grande. passa pela prova cantando louvor. É. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Oh, glória! O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido Oh, glória! por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos
para proteger. Bem guardado, desse jeito desisti, porque glória! consegui. Maravilha, maravilha. Os passos Maravilha. de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Oh, glória! Espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Os braços de Jesus vou seguir. Glória! Os passos de Jesus vou levar Glória! comigo a minha cruz. Aleluia! Ferem os meus pés, Choramando, rememorando, pecas. os braços de Jesus. Oh, glória! Glória, glória, glória. Oh, glória! Oh, glória! A Ele, para Ele toda a honra, toda a glória. Deus não rejeita a Oh, oração. glória! Oração é alimento. Oh, glória! Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, glória! Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Oh, glória! Deus vai à frente, abrindo Maravilha! caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Oh, glória! ordenando os anjos pra contigo lutar. Maravilha! Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele Deus, oh, confia, glória! caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Aleluia! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o
portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar como